Irmãos, vamos abrir em João, capítulo 10, João, capítulo 10, versículo 27. Enquanto você... Isso, João 10, 27. Enquanto vocês procuram aí, eu vou orar aqui. Deus, em nome de Jesus, Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, eu peço nessa hora, Deus, da Tua graça, Pai, que não venha eu falar, Deus, mas que o Senhor fale com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu clamo da Tua graça nessa hora, Pai. Não deixa faltar e não deixa passar, Deus. Senhor, a Tua palavra é completa, Pai. E no nome de Jesus, vem operando com a Tua graça e a Tua misericórdia. Irmãos, olha só como Deus é fiel nas nossas vidas. Eu estava aqui e obviamente que eu já sabia que eu iria ministrar a oferta. E aí eu peguei e falei, eu vou brincar, falar que hoje é a Andréia, porque o Flor ficou, Floresvaldo ficou com o Murilo. Eu falei assim, eu vou brincar com ela. Mas ela já estava com a palavra da oferta. Olha que coisa tremenda. Ela já estava com a palavra, com a direção da oferta. Então, às vezes a gente pensa, o que eu quero trazer às vezes a gente pensa que a gente está no controle, mas quem está no controle é Deus. Ele está dando a direção da nossa vida, está dando direção de tudo que vai acontecer. Olha só, no João 10, versículo 27, o que eu quero trazer é que nós precisamos ouvir a voz de Deus, escutar, né? Ouvir, escutar, né? Ouvir, você só ouve, passa por um lado, entra por um lado e sai pelo outro, né? Escutar a direção de Deus, seguir. No 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de padecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Olha só, muitas vezes, o que eu preciso entender aqui nessa mensagem? Essa vai ser o texto base para a mensagem de hoje. O que eu preciso entender? Que eu estou na mão de Deus, você está na mão de Deus, e tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, nós precisamos ouvir, escutar a voz de Deus e seguir. Olha só, as minhas ovelhas, no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha só, toda vez que eu e você ouve a voz de Deus, a gente vai ter prosperidade. Prosperidade não se refere apenas a você ou eu ter muito dinheiro. Prosperidade é uma bênção que vem na nossa vida e muitas vezes você, na ocasião, não está com dinheiro, mas Deus está suprindo as outras coisas na sua vida, na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Ouvir a direção de Deus, ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Então, eu sou ovelha do Senhor, você é ovelha do Senhor, o que a gente vai fazer? Ouvir a direção de Deus, ouvir aquilo que Ele tem para a nossa vida, no nome de Jesus. Você vai me ajudar? Então, o que eu preciso fazer? Ouvir a direção de Deus. Não, Carol, deixa ela aqui, senão você não orienta aí, filha. Então, o que nós precisamos entender? Nós somos ovelhas do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida, a direção. Por quê? Toda vez que eu ouço a voz de Deus, tem milagre, tem bênção e tem prosperidade do Senhor na nossa vida. Olha só, vamos abrir em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8.
1 Reis 19:8. Vamos falar do Elias. Eu fico feliz porque quando a gente vai ministrar, a gente vê algumas direções, né? E eu vou ministrar aqui e vou te contar uma história que aconteceu, que eu presenciei hoje de manhã. Meio rápido, mas foi hoje de manhã. No 19, versículo... peraí. É isso mesmo. 19:8. Levantou-se, pois, Elias, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra, ó a voz de Deus. Olha só, aqui entra a nossa história. Ele passa aquele momento lá que a Jezabel ameaça. Aí ele entra numa caverna, ele deita lá debaixo do zimbro, né? Agora que ele entra aqui na caverna, deita lá debaixo do zimbro e tal. Aí o anjo vai lá, põe um pão e chama ele, aí ele dorme de novo. Aí a gente vem para essa parte. No versículo 9, chegou no monte Horebe, no monte de Deus, e ali entrou numa caverna. E passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse... Aqui já começa a voz de Deus falando com ele. Aí Deus vai dar um exemplo aqui, umas direções, ó. E a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Buscam a minha vida para tirarem. E lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Então vamos lá, o que ele está? Ele está dando uma ilustração aqui para o Elias, porque veio a palavra, Deus falando com ele, e aí logo em seguida veio o vento, veio as situações. E o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu em seu rosto a sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E aí ele conta a mesma história: tenho sido zeloso, tal, no 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem, unge Azazel, rei sobre a Síria, também sobre a Síria, e também Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Abel-meola, ungirá profeta em teu lugar. Olha só, o que nós precisamos entender? Ele está na caverna, aí veio a palavra de Deus para ele lá na caverna. Aí a voz de Deus fala para ele assim, ó, sai para fora. Aí ele sai para fora. Aí teve o vento, aí teve o terremoto. E Deus não estava em nenhuma dessas ocasiões. Aí veio uma voz mansa e delicada. E aí ele se cobre e ouve a direção de Deus. Aí Deus fala, ó, você vai lá, vai fazer isso. Deu as direções para ele. O que nós precisamos entender? Ouça e fique com a voz de Deus. Às vezes não. A voz de Deus não estava no terremoto, a voz de Deus não estava no fogo, não estava no vento, mas estava numa voz mansa e delicada.
para eu e você ouvir uma voz mansa e delicada, nós precisamos nos concentrar em ouvir a voz de Deus. Olha só, houve uma época, eu acho que eu já contei isso, mas houve uma época que eu trabalhei em uma gráfica e eu tenho amizade lá com um rapaz lá, tinha amizade com ele, ele era o operador da máquina. Eu era o ajudante, meio oficial. E ele sempre me falava alguma coisa, mas ele falava muito baixo. Ele falava baixo demais. E eu não entendia. Mas como eu já trabalhava e tinha experiência da minha função, então ele falava alguma coisa para mim, eu ia lá e fazia umas 2, 3, porque eu não conseguia ouvir. A máquina, é que assim, a máquina é um barulho, uma máquina de offset é um barulho tremendo. Tem compressor de ar que fica girando lá, e a máquina em si é uma barulheira da bexiga. A gente tem que trabalhar até com protetor auricular. Então, ele falava e eu não conseguia entender o que ele falava. Aí eu ia lá, ele falava uma coisa, eu ia lá e fazia, e eu era novo. E eu não podia ficar, fulano, o que você falou? Eu não podia ficar fazendo isso, eu não devia fazer isso. Até que um certo dia, eu falei pra ele, você fala muito baixo, tem hora que eu tenho que fazer umas 3 coisas que eu não entendo que você fala. E ele falava muito baixo, tinha vezes que não dava nem pra entender. Aí eu ia pelo que a boca dele mexia, né? Eu já imaginava o que era. Tava lá, tinha um procedimento que a gente tinha que fazer, ele falava lá e eu entendia, vai em tal lugar, faz assim, assim, assado. Eu ia lá mas que eu tava ouvindo? Não, eu tava nada, eu tava deduzindo. Mas o que eu fazia? Eu tentava me concentrar no que ele estava falando, para eu lá e fazer. Irmãos, olha só, se concentra naquilo que Deus está te falando. Às vezes, nós ficamos ouvindo um monte de coisa. Tá acontecendo isso, tá acontecendo não sei o quê, tá acontecendo isso, é para lá, é para cá. Não, fica com o que Deus está te falando. Eu preciso ficar com o que Deus está me falando. Você precisa ficar com o que Deus está te falando. Por quê? Deus está te dando uma direção, está falando algo para você, e muitas vezes o que eu vou fazer? Eu vou querer... Não, mas espera aí. Não, Deus está numa voz mansa e tranquila. Para eu ouvir uma voz mansa e tranquila, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Me concentrar, porque eu não estou ouvindo. E para eu ouvir, eu preciso me concentrar. É exatamente isso. Se eu diminuir mais o tom aqui, você vai ficar assim, se o ônibus fazer barulho. Por quê? Eu preciso me concentrar no que Deus está falando. Eu preciso me concentrar na direção que Ele está me dando, porque a direção que Ele vai me dar vai fazer prosperar. Olha só, o que eu preciso entender? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, João 10:10. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha com qualidade. O que Jesus quer fazer na nossa vida? Nos dá uma vida de qualidade. O que o inimigo quer fazer? Roubar aquilo que Deus vai falar para a nossa vida. Olha só, muitas vezes nós estamos em algum lugar, aí a gente não consegue concentrar naquilo que Deus vai falar. Eu preciso priorizar a voz de Deus. Olha só, hoje nós tem um número menor de instrumento. E quando eu cheguei na mesa de som, eu não canto, mas eu consegui aprender a ouvir, fulano tá fora do tom. Tal instrumento tá mais alto. Por quê? Eu me concentrava no instrumento que estava faltando, me concentrava naquele instrumento, eu falei, não, precisa aumentar. A voz de fulano tá assim. Eu não consigo manter o tom, a não ser que eu acompanhe alguém que esteja no tom e tem que ter bem pertinho de mim, quase até dependendo do negócio não consigo. Mas eu consigo ouvir quem está fora. Por quê? Você vai muito tempo, você vai perseguindo aquilo, mas fulano, aí você consegue ouvir quem está mais baixo, quem está mais alto, quem está cantando, quem não está cantando, quem pega o microfone e não canta. Por quê? Porque você vai aprendendo. Irmãos,
Aprender a ouvir a voz de Deus é a mesma coisa. Eu preciso me dedicar, concentrar e entender que vai ter um monte de barulho. Olha só, Deus vem, fala com ele dentro da caverna. Aí chama ele para fora. Chamou ele para fora, o que Deus está mostrando para ele? Ó, veio o vento barulhento, veio um monte de coisa, um monte de turbulência acontecendo, um monte de situação contrária, aí veio o vento forte, veio o terremoto. Deus não estava em nenhuma desses. Ele estava na voz mansa e tranquila. Deus sempre vai se... Sempre não, mas a maior manifestação de Deus é na voz mansa e tranquila. Por quê? Porque quando eu estou tranquilo, eu consigo perceber a voz de Deus, a direção de Deus que Ele tem para a nossa vida. Olha só, vamos voltar aqui no capítulo 13. 1 Reis, volta no capítulo 13. No capítulo 13, vamos ler só o versículo 1 e pular para o versículo 7. Ó. Um profeta, o título aqui, um profeta faz predição, quem não conseguiu achar, já está na TV. Eis que um profeta, peraí, de novo, o subtítulo. Um profeta faz predição contra o altar. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Versículo 2. Põe no 2 aí, Bela, por favor. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão. E aí ele deu essa palavra, e Deus confirmou, e falou, você quer saber se essa palavra é de Deus? O altar vai rachar. O altar rachou. Na hora que o altar rachou, o rei aqui se levanta contra esse profeta. Aí a mão dele fica dura na hora, ele não consegue mais. Aí o rei fala para ele assim, ora por mim aí para minha mão voltar. Aí pula lá para o versículo 7. E disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, olha só, essa aqui é a nossa continuação da história, tá? Aqui é só para a gente entender o contexto. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão contigo, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Meu irmão e minha irmã, olha só. Deus falou para ele, não come nada lá, não bebe água lá e volta por outro caminho. O que ele fez? Falou para o rei, meu irmão, a gente eu e você enfrentamos desafios, sabe por quê? Por causa disso aqui, Eu enfrento desafio por causa da língua. Você enfrenta desafio por causa da língua. Às vezes, o que Deus... ele ficou com o que Deus falou. Mas aí, ele pega e fala para o rei, rei, é o seguinte, eu não vou comer comida, não vou beber, e pronto, acabou. Aí, e foi-se por outro caminho, versículo 10. Só que ele não está falando aqui só com o rei. Ele está falando aqui... E além do rei, tem outras pessoas escutando a conversa. Meu irmão, minha irmã, para de falar o que Deus te falou para os outros. Deus comunicou a palavra para você falar. Você vai pregar a palavra de Deus. Mas se Deus te falou algo pessoal, não vai falar. Se você falar para mim, eu posso escandalizar. Deus fala uma coisa... Olha só.
Olha só, presta bem atenção. Deus falou assim, ó, serva agraciada, você vai dar a luz ao Filho de Deus. O que ela fez? Ficou caladinha. Quando o José, que estava com ela, ficou sabendo, falou não, escandalizou. Aí o anjo foi lá e falou com ele. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida de maneira pessoal. Fica quietinho, não fala para ninguém não. Guarde isso aí no nome de Jesus. Se Deus quisesse falar para todo mundo, ele tinha falado. E olha só, presta bem atenção. Você vai ficar com o que Deus está te dizendo. Por que Deus disse para ele tudo isso? Ele tinha uma postura para chegar naquela cidade. A postura dele era não comer, não conversar, não ficar fazendo rodinha, não. Ele tinha que ficar com o que Deus falou para ele. Deus falou para ele, ó, você chega lá, profetiza, profetizou, o reino, o altar rachou, o rei se levantou contra ele, a mão do rei ficou dura, ele vai e ora pela mão do rei, a mão do rei volta ao normal. Aí o rei fala, vem comigo, vamos comer lá em casa e tal. A postura dele era para ele não comer. Deus nos dá postura e conduta diferente em cada lugar que a gente vai. Olha só, eu lido com criança. E eu transporto criança. E cada pai, eu tenho um tipo de conduta. Tem pai que a gente conversa mais, pai ou mãe, né? A gente conversa mais. Tem outros que a gente nos reguarda. Tem outros que a gente manda mensagem, a pessoa nem responde, se aguarda. E assim vai. Mas o que eu preciso fazer? Manter a minha conduta conforme a pessoa me trata. Deus deu uma conduta para ele. Fica com o que Deus está te falando. Fica com a conduta que Deus vai te dar em cada lugar. Olha só. Quem trabalha com outras pessoas sabe como é que é. Numa casa você vai se comportar de um jeito, em outra casa você vai se comportar de outro. Mas o que eu preciso entender? Deus falou para o profeta, vai lá, profetiza. Deus honrou a vida dele, a atitude que ele estava tendo, mas Deus deu uma conduta para ele. Eu preciso ficar com o que Deus está me falando. Deus deu uma conduta para você. Fica com a conduta que Deus te deu. Fica com a... Ouça, escute a voz de Deus. Por quê? Deu problema. Ele fala aqui na frente de todo mundo. Aí tem um profeta velho lá na cidade. Aí o profeta vai lá e fala para ele assim, ó. É o seguinte. Vamos lá em casa. Come pão, bebe pão lá em casa. No versículo... vamos ler aqui no versículo 18. Pula para o 18 aí. Ele disse... olha só. Eu preciso ler esse, verdade. Agora lembrei. Ele disse também, eu sou o profeta. Olha só, o que acontece? Ele falou. Aí os filhos do profeta velho, vai lá e fala pro pai deles, tinha um profeta lá, ele profetizou, o altar rompeu lá, e ele falou que não podia comer e tal, e bababá, e isso e aquilo. Ele conta aqui, o profeta que veio de Judá, ele conta pro profeta velho, ele fala, eu não posso comer, não vou voltar contigo. Aí o que o profeta velho fala para ele? Olha só. E ele lhe disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, aqui abre um parênteses, tá? Porém, mentiu-lhe. Olha embaixo. Porém, mentiu-lhe. Irmãos, olha só. Primeiro que ele arrumou problema. O problema entrou nessa hora. Por quê? Porque ele falou para o profeta, o profeta velho. Ele falou assim, eu não posso comer, eu não vou beber, porque foi ordem do Senhor. Aí o profeta velho deveria falar assim, não, então segue a ordem do Senhor. Não, ele falou assim, não, volta comigo na minha casa, come lá e tal. O que representa o profeta velho?
representa o nosso velho homem. Todo dia nós precisamos ficar com aquilo que Deus nos deu, com a voz de Deus, e eliminar a vontade do velho homem. Por quê? Porque muitas vezes vai vir situação para nos provar. E eu vou ficar com aquilo que Deus me disse. Você vai ficar com aquilo que Deus te disse. Por quê? Vai trazer prosperidade. Vai trazer bênção para a nossa vida. Ele seguiu aqui o conselho desse homem. Aí estão lá comendo. Na hora que eles estão comendo, aí Deus usa o profeta velho e fala assim, ó, por que você voltou? Por que você comeu aqui? O seu cadáver não vai entrar lá no sepulcro dos seus pais. O profeta velho até se arrepiou, falou, nossa, e agora? Aí ele vai embora. Quando chega lá na frente, o leão mata ele. Irmãos, olha só. Aí o profeta velho vai lá chorando e enterra ele lá no sepulcro dele, lá da família dele. Olha só, esse homem foi lá, Deus usou a vida dele extraordinariamente, as coisas aconteceram. Mas para que ele vai falar o que Deus falou para ele? Escandaliza, tem coisa que eu não posso falar, porque não vai escandalizar. Deus falou alguma coisa com você, sendo dentro da palavra, sendo dentro da direção de Deus, você vai pregar, vai ministrar, Deus vai usar a sua boca para alcançar a vida de alguém. Mas o que eu preciso entender? Deus falou algo pessoal para ele aqui na profecia. Ele falou assim, ó, vai lá, profetiza, a conduta dele era para não fazer nenhum tipo de amizade naquele lugar. Por quê? Quando você come, você bebe, se alimenta, né? Você vai conversar, você vai falar, ó, aconteceu isso e assim. Não era para ele agir com conduta diferente. Deus tinha dado a conduta para ele. Meu irmão, fica com o que Deus está te dizendo. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas Deus é fiel. O que ele falou aqui? Ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Elias viu que tinha um barulho, viu que tinha um terremoto, não estava a voz de Deus. A voz de Deus estava num lugar calminho e tranquilo. O que eu preciso fazer? Me concentrar para ouvir a voz de Deus. Aí Deus falou com ele, ó, vai lá, chega lá e faz assim, assim, assado. Não come lá. Não fica lá. Eu não vou ler, mas no versículo 24 fala que o leão pegou ele. Meu irmão, fica com o que Deus tem. Se eu ficar com o que Deus tem, eu tenho prosperidade. Mas quando eu deixo o velho homem, o velho profeta, se levantar, que representa aqui o velho homem, não vai dar certo. Todo dia eu tenho que matar o velho homem. Todo dia você tem que matar o velho homem, porque toda vez ele vai querer falar alguma coisa que viu, a nossa mente fica assim, não, mas puxa vida. Olha só, Lucas 5.1. Presta atenção, Lucas 5.1 e depois eu vou ler João 21. Lucas 5.1, vamos lá, para finalizar aqui. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Você já conhece essa mensagem. Pesca maravilhosa. Ó, no 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede.
Olha só como Deus é fiel na palavra. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, 2 barcos. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, qual barco que ele entrou? Então, se ele entrou no barco de Simão, você é o Simão. Ele entrou no seu barco, não foi no outro barco. Estavam os 2 barcos aqui, mas ele entrou no que era de Simão, ele entrou no seu barco. Aí Jesus, olha só, fica com aquilo que Deus está te falando. Fica com o que Ele está te falando. Aqui, olha só, Jesus, eu trabalhei a noite toda, mas e não apanhei nada. A minha experiência, a minha sabedoria não me levou a nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu não estou indo por fé não, Jesus. Eu estou indo porque o Senhor está mandando, eu estou obedecendo. Eu vou viver o milagre da fé por obediência. Se eu estou crendo, eu estou aqui, Jesus. O Senhor vem aqui todo dia. Aqui já é, o subtítulo fala, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Então, provavelmente, Jesus já tinha uma amizade ali com eles, né? Porque ele precisava ir ali, só tinha aqueles barcos. Então, Jesus tinha uma amizade. E aí eles chamam eles para ser pescadores, né? Logo depois aqui. Irmãos, olha só. Quando ele faz a pesca maravilhosa, o que acontece? E respondeu, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Põe lá no versículo 21, no João 21, por favor. No versículo 6, diz assim, eu vou ler o versículo 1. Depois disso, isso aqui é na ressurreição. Jesus foi crucificado e aqui ressuscitou. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Jesus se manifestou lá com eles. Olha só, irmãos, só para a gente concluir o raciocínio. No versículo 6, e disse-lhe, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e não podiam tirar pela multidão de peixes. No versículo 11. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompia a rede. Olha só. No versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha só, na primeira pesca, o que aconteceu? Eles pescaram, Pedro vai por obediência, aqui Jesus aparece para eles lá no Tiberíades, lá perto do mar. Jesus aparece para eles. Só que eles não estão conhecendo o que é Jesus. Mas aí eles estão pescando. Aí Jesus fala assim, lança a rede à direita do barco. Na primeira vez, Jesus está formando os discípulos. Aqui,
eles já estão formados como discípulos de Jesus. Aí ele fala assim, ó. Aí ele ressuscitou, aparece para eles e fala assim: lança a rede à direita do barco. Irmãos, qual que é a diferença? Por que que a rede não rompeu dessa vez? Eles, fala que eles pegou tanto peixe, e eles, no versículo 6, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, a rede e não podiam tirar pela multidão de peixe. Aí quando chega os peixes, era peixe grande. Eles pegaram peixe grande, entrou peixe grande. Você sabe me dizer por que desta vez a rede não se rompeu? A palavra é nova. E da outra vez, se eu ouvir em outro lugar, vai se renovar de novo. Porque a palavra é viva. A primeira vez, ele foi por obediência. A segunda vez, aqui nessa ocasião, ele agiu pela fé. Ele ficou com as palavras de Jesus. Nas duas ocasiões ele obedece. Mas aqui ele está usando a fé. Por quê? Porque ele não está vendo que é Jesus. Ele não sabe que é Jesus. Depois daqui ele fala, não, parece que é Jesus. Será que é Jesus que eu estou vendo? Será que não é? Mas nenhum deles ousa perguntar. O que nós precisamos entender? Quando eu ouço a direção de Jesus e ajo pela fé, coisa sobrenatural acontece. Eles pegou os peixes grandes e a rede não se rompeu. E fala assim, 153 grandes peixes. Não é isso? No 11. E puxou a rede em terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos. Sabe o que isso quer dizer? E não se rompia a rede. O que eu preciso entender? Que eu vou ganhar muito mais, vou ter muito mais numa quantidade menor, com uma qualidade maior, porque obedeci e agi pela fé. Fiquei com a palavra de Jesus pela fé. Da primeira vez, ele está aqui com Jesus, obedecendo, está vendo Jesus. Aqui nessa ocasião, Jesus vem com um corpo glorificado, um corpo diferente, porque eles não ousam perguntar, diz aqui, né, que eles não ousam perguntar. Chega lá, Jesus já está dando um pão, o peixe lá, já tem peixe lá. Traz os peixes que vocês pegaram. Meu irmão, o que eu preciso entender? Fica com aquilo que Jesus está te dizendo. Fica com o que ele já te disse. Por quê? Eles viveram o mesmo milagre, eles viveram de maneiras diferentes. Por quê? Porque aqui eles pegaram um peixe grande. O que quer dizer isso na nossa vida? Muitas vezes você vai viver um milagre, você fala assim, às vezes você trabalha num lugar só. Uma vez eu trabalhei num lugar só e eu recebi uma quantia que eu falei, Deus de Israel, em um lugar só. Deus preparou lá um negócio lá e eu fui fazer um serviço de elétrica. E tem vezes que Deus abençoa em quantidade menor, em mais lugares. Irmãos, aqui Deus deu uma direção para eles. E eles pegaram 153 grandes peixes. Aonde está a diferença? Eles obedeceram a Deus nas duas vezes. Mas na segunda vez, eles obedeceram usando a fé. E quando eu e você obedecemos usando a fé, as coisas acontecem de maneira extraordinária. O que eu preciso entender? Ficar com a voz de Deus. Eu sou ovelha, vou ouvir a voz de Deus, vai ter barulho, vai ter vento, vai ter um monte de coisa, eu vou me concentrar para ouvir a voz de Deus. Deus me deu uma palavra, eu vou ficar com a palavra, não vou sair falando quando se trata de coisa pessoal. Por quê? Porque o velho homem quer se levantar e toda vez que eu obedecer
usando a fé, eu vou viver milagres extraordinários em nome de Jesus. Se coloque de